Herdeiros livres de multas ambientais de antepassados, decide STJ. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que herdeiros não são responsáveis por multas ambientais aplicadas a seus antepassados, a menos que haja provas concretas de sua participação nos atos ilícitos. A decisão, que rejeitou um recurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, estabelece que a responsabilidade por infrações ambientais é pessoal e não pode ser transferida automaticamente aos herdeiros. O IBAMA argumentava que, mesmo que o herdeiro não tenha causado o dano ambiental, ele seria obrigado a repará-lo. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil e a administrativa são distintas. A primeira pode ser transferida, mas a segunda, que visa punir o infrator, deve ser direcionada à pessoa que efetivamente cometeu a infração. O ministro Paulo Sérgio Domingues, relator do caso, explicou que a aplicação de multas ambientais exige a comprovação de culpa, ou seja, é preciso provar que o herdeiro teve participação direta na ação que causou o dano ambiental. STJ decide: intimação por edital em processos ambientais só anula com prova de prejuízo. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a simples intimação por edital em processos administrativos ambientais não é motivo suficiente para anular o processo. Para que a nulidade seja declarada, é preciso que o infrator comprove que sofreu algum prejuízo com essa forma de notificação. Essa decisão significa que milhares de processos ambientais não serão mais anulados apenas por um detalhe formal, como a falta de uma notificação pessoal. A exigência de comprovação de prejuízo visa garantir a eficácia da legislação ambiental e evitar que infratores se beneficiem de brechas formais para escapar da punição. O ministro Paulo Sérgio Domingues, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, destacou que a invalidação de processos ambientais sem comprovação de prejuízo representaria um retrocesso na proteção ao meio ambiente. Ele ressaltou que a lei permite a intimação por edital em determinados casos e que a garantia do contraditório e da ampla defesa deve ser analisada caso a caso, levando em consideração se o infrator teve a oportunidade de se defender adequadamente. Superior Tribunal de Justiça condena clube e restaurante por poluição sem precisar de prova do dano. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que um clube e um restaurante devem pagar indenização por danos ambientais, mesmo sem que haja uma prova técnica que demonstre o prejuízo causado ao meio ambiente. A decisão se baseia no princípio de que quem polui paga, independentemente da existência de uma perícia que comprove o dano de forma precisa. O caso envolve o lançamento irregular de esgoto no estuário do rio Capibaribe, em Recife. Um clube e um restaurante foram responsabilizados por essa prática, mas conseguiram reverter a decisão em primeira instância, alegando que não havia provas suficientes do dano ambiental. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a simples ação de poluir o meio ambiente já configura um dano e que não é necessário provar cada detalhe do prejuízo causado. A Corte destacou que a Constituição Federal e a legislação ambiental brasileira estabelecem o princípio do poluidor pagador, que obriga quem causa danos ao meio ambiente a repará-los. Essa decisão é importante porque reforça a ideia de que a proteção do meio ambiente é um direito fundamental e que os responsáveis por danos ambientais devem ser responsabilizados, mesmo que seja difícil quantificar o prejuízo exato. STF busca consenso sobre demarcação de terras indígenas em audiência sobre marco temporal. O Supremo Tribunal Federal, STF, realizou uma audiência para discutir a lei do marco temporal, que estabelece critérios para a demarcação de terras indígenas. O objetivo é encontrar um consenso entre os diferentes atores envolvidos,
como povos indígenas, governo e sociedade civil. Durante a audiência, foram debatidos pontos cruciais da lei, como a participação de estados e municípios no processo de demarcação, a garantia dos direitos dos indígenas e a possibilidade de indenização por terras. O cacique Raoni Metuktiri e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, enfatizaram a importância de proteger os direitos indígenas e o meio ambiente. O ministro Gilmar Mendes, relator dos processos sobre o marco temporal, destacou a importância do diálogo e da busca por soluções consensuais. Ele citou como exemplo o acordo recente sobre a demarcação da terra indígena Nhanderu-Marangatu, em Mato Grosso do Sul. A tese do marco temporal, que estabelece que os indígenas só têm direito às terras que ocupavam em 1988, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, a Lei 14.701 de 2023, que adotou essa tese, ainda é objeto de discussão no Supremo. Essas foram as principais notícias do direito ambiental. Se gostou, deixe o like, um comentário dizendo qual assunto você gostaria de ver por aqui. Considere se inscrever para não perder mais vídeos do mundo jurídico. Até o próximo!